E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da conservação do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No fundo de uma mina abandonada, o vilão, levando a mocinha como refém, é perseguido pelo mocinho. O vilão, de 70 kg, leva a mocinha, de 50 kg, dentro de um carrinho de minério de 540 kg, que corre com atrito desprezível sobre um trilho horizontal a velocidade de 10 metros por segundo. O mocinho, de 60 kg, vem logo atrás em um carrinho idêntico à mesma velocidade. Para salvar a mocinha, o mocinho pula de um carrinho para o outro com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação ao carrinho que deixa para trás. Calcule a velocidade de cada um dos carrinhos depois que o mocinho já atingiu o carro da frente. Para resolver o exercício, vamos começar analisando a figura ilustrada no quadro. No instante t0, temos o mocinho dentro do carrinho que vai atrás, se movendo com velocidade v0 em relação ao solo, tomado aqui como referencial inercial. Na frente temos um carrinho de mesma massa contendo o vilão e a mocinha, se movendo com a mesma velocidade v0. Muito bem? No instante t1, com o mocinho já no ar, vemos que o carrinho que fica para trás passa a ter velocidade v1 devido ao salto do mocinho, velocidade que se encontra na horizontal e para a direita. E o mocinho passa a ter velocidade u medida em relação ao carrinho que ficou para trás. E na frente temos o carrinho contendo o vilão e a mocinha sem alterações. Muito bem? Já no instante t2, com o carrinho que ficou para trás vazio, se movendo com velocidade v1, temos o carrinho da frente contendo o vilão, a mocinha e o mocinho, se movendo agora na horizontal e para a direita com velocidade v2, medida em relação ao referencial inercial adotado. Perceba que a velocidade do carrinho da frente sofre uma alteração devido ao fato do mocinho ter caído dentro dele. Muito bem? Como a força de atrito é desprezível na situação em questão e no sistema só atuam forças internas, eu posso recorrer ao princípio de conservação do momento linear. Vamos recorrer a esse princípio para determinar a velocidade do carrinho que ficou para trás. Sendo assim, eu vou escrever que o momento linear no instante t0 é igual ao momento linear no instante t1. Muito bem? No instante t0, nós temos a massa do carrinho mais a massa do mocinho vezes a velocidade inicial v0. E isso é igual ao momento linear no instante t1. Observe essa figura. Então agora nós temos a massa do carrinho vezes a nova velocidade do carrinho, v1. Perceba que v0 e v1 são medidas em relação ao referencial inercial adotado. Muito bem? Mais a massa do mocinho vezes a velocidade do mocinho medida em relação ao solo, ou seja, medida em relação ao nosso referencial inercial. Muito bem? Para determinar a velocidade do mocinho em relação ao referencial adotado, eu vou recorrer ao estudo de composição dos movimentos. Então vamos lá. Este estudo nos diz que a velocidade do mocinho medida em relação ao referencial inercial adotado é igual à velocidade do mocinho em relação ao carrinho que ficou para trás, mais a velocidade do carrinho que ficou para trás em relação ao referencial inercial adotado. Muito bem? Sendo assim, a velocidade do mocinho em relação ao referencial adotado é igual a velocidade do mocinho em relação ao carrinho que ficou para trás. Essa velocidade vale 6 metros por segundo a favor do eixo x. Portanto, nós temos 6 metros por segundo inversor. Muito bem? Mais a velocidade do carrinho em relação ao referencial inercial. Essa velocidade é v1. Portanto, nós temos aqui v1 inversor. Muito bem? Observe o cálculo realizado. Consequentemente, eu posso escrever que
a velocidade do mocinho, medida em relação ao carrinho que ficou para trás, é igual a 6 mais V1 inversor. Muito bem? Vamos agora levar este resultado na expressão acima. Com isso, a gente obtém. Então vamos lá. Já substituindo os dados. A massa do carrinho mais a massa do mocinho. Então nós temos 540 mais 60, 600 kg, vezes a velocidade inicial, 10 metros por segundo. E isso é igual a massa do carrinho agora, 540, vezes a velocidade V1 mais a massa do mocinho, 60 kg, muito bem, vezes a velocidade do mocinho medida em relação ao referencial inercial adotado. Essa velocidade é dada por 6 mais V1. Muito bem. Observe a expressão obtida. Então vamos lá. Nós temos aqui 6.000 é igual a 540 V1 mais. Agora nós temos 60 vezes 6, 360, somado com 60 V1. Muito bem? Logo, nós vamos obter 6.000 menos 360. Então, nós vamos encontrar aqui 5.640, muito bem? E isso é igual a 540 V1 mais 60 V1. E, portanto, 600 V1. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma velocidade V1 igual a 9,4 metros por segundo. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Muito bem? Vamos agora conservar o momento linear para determinar a velocidade V2. Portanto, eu quero que você observe agora o instante T1 e o instante T2. Então vamos lá, pelo mesmo raciocínio. O momento linear no instante T1 é igual ao momento linear no instante T2. Agora eu estou considerando apenas o mocinho e o carrinho que vai à frente. Muito bem? Bom, o momento linear no instante T1. Então nós temos a massa do mocinho vezes a velocidade do mocinho medida em relação ao referencial inercial adotado, o solo. Observe que o eixo X está orientado na horizontal e para a direita. Muito bem? Mais. Então agora nós temos, observe o quadro, a massa do vilão mais a massa da mocinha mais a massa do carrinho, tudo isso vezes a velocidade V0. E isso é igual ao momento linear no instante T2. Então agora nós temos a soma de todas as massas. Então a massa do carrinho mais a massa do mocinho mais a massa do vilão mais a massa da mocinha vezes a velocidade V2. Muito bem? Bom, a massa do homem. Então nós temos 60 kg. A velocidade do homem medida em relação ao referencial inercial adotado é 6 mais V1. Não se esqueça desse cálculo. Portanto, 6 mais V1, 6 mais 9,4. Isso nos dá 15,4. Muito bem? Mais. Agora, a soma dessas três massas. Nós temos a massa do carrinho, que é 540, mais a massa da mocinha, então 540 mais 50, 590, portanto, mais a massa do vilão, 660. Então, 660 quilos vezes V0, que é 10 metros por segundo. E isso é igual à soma das quatro massas agora. Então, eu tenho 660 que eu já somei, mais 60, portanto, 720. Tudo isso vezes a velocidade V2.
Observe a igualdade obtida e o cálculo realizado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar do lado esquerdo 7.524 igual a 720 V2 e, portanto, V2 é aproximadamente igual a 10,45 metros por segundo. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.